Imagine estar a mais de 100 metros de profundidade, escavando um túnel em uma montanha remota na província de Sichuan. De repente, um som metálico ecoa das paredes de rocha maciça. Intrigados, os trabalhadores quebram a pedra e o que encontram desafia toda a lógica. Embutido na rocha, dentro de uma cavidade perfeitamente circular, havia um objeto minúsculo. Parecia um anel, mas tinha entalhes precisos e ponteiros minúsculos. Era um relógio preso dentro de uma rocha que, segundo as primeiras datações, tinha mais de 400 milhões de anos. O artefato, rapidamente apelidado de relógio de luz pela imprensa local, foi enviado às pressas para o Instituto de Geologia de Pequim. A análise inicial foi ainda mais chocante. A peça era feita de uma liga metálica complexa de alumínio, cobre e titânio. Uma tecnologia simplesmente impossível para qualquer civilização conhecida daquela era. Como algo tão avançado poderia existir antes mesmo dos dinossauros? A peça media pouco mais de 2,5 centímetros, mas seus detalhes eram de uma perfeição assustadora. Havia marcas claras onde um eixo central teria girado, indicando um mecanismo completo que, de alguma forma, foi fossilizado. A história, no entanto, toma um rumo ainda mais misterioso. Pouco tempo depois da sua descoberta, o artefato simplesmente desapareceu. O governo chinês emitiu uma declaração oficial, afirmando que os pesquisadores haviam cometido um grave erro de datação e que o caso estava encerrado. Mas era tarde demais. Fotos tiradas antes do confisco já circulavam e revelavam detalhes intrigantes. Inscrições microscópicas, com letras que não pertencem a nenhum alfabeto conhecido. E um símbolo marcante. Um sol dividido em 8 partes, como uma bússola ou um portal. Geólogos independentes que analisaram as imagens foram taxativos. O formato da cavidade não era natural, e a rocha ao redor não poderia ter se formado depois que o objeto foi criado. Em outras palavras, o relógio já estava lá quando a pedra se solidificou, há centenas de milhões de anos. Então, como explicar o inexplicável? Entre físicos e teóricos alternativos, uma ideia ganhou força, uma ideia tão simples quanto assustadora. O relógio poderia ser o resultado de um acidente temporal, uma partícula de matéria, deslocada no tempo, que se solidificou no passado distante da Terra. Essa não é uma ideia completamente nova. Nos anos 50, o físico russo Nikolai Kozyrev já havia proposto que eventos de altíssima energia poderiam teoricamente curvar o espaço-tempo e aprisionar matéria em outra época. Se essa teoria estiver correta, significa que alguém, ou algo, pode ter simplesmente deixado cair esse relógio durante uma viagem ao passado. Um descuido que reescreveu nossa compreensão da história. Poderíamos descartar tudo isso como um caso isolado, uma fraude bem elaborada. Mas em 2013, a história ganhou um novo capítulo. Do outro lado do Himalaia, no Nepal, arqueólogos encontraram outro artefato perturbadoramente semelhante. Um anel com o mesmo padrão de entalhe, e mais uma vez a mesma marcação solar de 8 partes. E o material? A mesma liga metálica encontrada em Sichuan. Uma coincidência geológica impossível ou seriam rastros de uma tecnologia antiga, uma civilização perdida que dominava a manipulação do tempo? São peças de um quebra-cabeça espalhadas pelo mundo, esperando para serem conectadas. Hoje, o túnel em Sichuan está lacrado. Guardas armados patrulham a área e o acesso é estritamente proibido. Oficialmente não há nada para ver ali. Mas os moradores locais e os antigos trabalhadores contam uma história diferente. Eles dizem que, em noites silenciosas, ainda é possível ouvir um som metálico ecoando das profundezas da montanha. O mesmo som que os trabalhadores ouviram antes de encontrar o relógio. Talvez o artefato não tenha desaparecido. Talvez ele ainda esteja lá marcando as horas. Mas não as nossas. O que você acha? Seria o relógio de luz a prova definitiva de viajantes do tempo ou apenas uma anomalia geológica mal interpretada? A verdade é que o universo está cheio de mistérios que desafiam nossa compreensão. E cada um deles nos força a questionar o que sabemos sobre a realidade. Este é um canal onde a curiosidade é o nosso combustível e o universo é o nosso limite. Se você também é fascinado pelos enigmas do nosso mundo,
Deixe o seu like e inscreva-se para não perder nenhuma peça deste incrível quebra-cabeça. Obrigado por assistir e até a próxima revelação.